Olha, com tanta coisa rolando em IA hoje em dia, é muito fácil a gente se perder, né? Mas e se a gente voltasse para o começo de tudo? Para a ideia que deu origem a essa revolução? Para entender de verdade a IA de hoje, a gente vai mergulhar na fonte, no livro que basicamente formou gerações de especialistas, Inteligência Artificial, de Russell e Norvig. Tudo começa com essa pergunta. E ela é muito, mas muito mais antiga que qualquer computador. Como é que o conhecimento se transforma em uma ação? Essa é a questão fundamental. É a ponte entre o que a gente sabe sobre o mundo e o que a gente decide fazer. E a missão da IA, no fundo, é construir essa ponte de forma artificial. Então vamos lá. Seção 1. A busca pela inteligência. Sabe, antes da IA ser essa coisa de código, de algoritmo, ela era na verdade um conjunto de quebra-cabeças filosóficos. Vamos dar uma olhada nas grandes perguntas que acenderam essa chama e que, de certa forma, ainda guiam o campo até hoje. A IA não brotou do nada. Ela herdou algumas das maiores questões da humanidade. Pensa bem, desde Aristóteles, a gente se pergunta se a lógica pode ser transformada em regras formais. Há séculos tentamos entender como a matéria de um cérebro consegue criar a experiência de uma mente. E o debate sobre de onde vem o conhecimento? Um clássico. A IA é, essencialmente, a nossa tentativa mais moderna e poderosa de responder a tudo isso usando a computação. Ok. Seção 2. O nascimento de um campo. Agora a gente vai dar um salto da filosofia antiga e pular direto para os anos 50. Para o momento exato em que todas essas ideias se juntaram e viraram uma disciplina científica, com nome e sobrenome. E a história acontece bem rápido, na verdade. A gente tem o John McCarthy, uma mente brilhante, que lá em 1955 tem a ideia de juntar os maiores pesquisadores da época. A proposta deles era ousada: criar máquinas que pudessem pensar. E em 1956, nesse workshop que entrou para a história em Dartmouth, o termo inteligência artificial nasce oficialmente. Era o começo de uma revolução. Mas por que criar um campo do zero? A resposta está na ambição. O objetivo da IA não era só calcular mais rápido. A meta era simular características que são profundamente humanas. A nossa capacidade de criar, de aprender com os próprios erros, de usar a linguagem. Nenhum outro campo tinha essas metas. A IA precisava de um espaço só para ela. Seção 3. A essência. Agentes racionais. Bom, e aqui a gente chega no coração da abordagem de Russell e Norvig, uma ideia que mudou o jogo. Em vez de ficar se perdendo naquela pergunta, será que máquinas podem pensar? Eles propuseram um conceito muito mais prático e poderoso para definir a IA, a ideia do agente racional. Primeiro, o que é um agente? É bem mais simples do que parece, viu? É qualquer coisa que percebe o mundo ao redor e age nele. O seu termostato inteligente é um agente. Ele sente a temperatura com um sensor e liga o ar-condicionado, que é o atuador. Um robô aspirador é um agente. Ele detecta sujeira, desvia de obstáculos e se move para limpar. Nós mesmos somos agentes biológicos. E o que faz um agente ser racional? Então aqui a palavra tem um significado bem específico, bem técnico. Racionalidade, no mundo da IA, significa agir para ter a maior chance de sucesso, com base na informação que se tem naquele momento. Não tem nada a ver com consciência ou com sentimentos. É sobre fazer a melhor aposta possível com as cartas que estão na mesa. E essa distinção é crucial. Sério, racionalidade não é a mesma coisa que perfeição. O exemplo que o livro dá é genial. Olhar para os dois lados e atravessar uma rua que parece vazia é uma ação racional, certo? Você maximiza o resultado esperado. Agora, se, do nada, uma peça de avião cair do céu e te atinge, a sua ação não foi perfeita. Mas a perfeição exigiria saber o futuro, ter uma bola de cristal. Como as IAs não têm isso, o objetivo que dá para alcançar é a racionalidade. Seção 4. As ferramentas da racionalidade. Beleza. Então, se o objetivo é ser racional, como é que um agente de IA faz isso na prática? Quais são as ferramentas que ele tem na caixa dele? Vamos dar uma olhada rápida em como ele toma as decisões. Uma das técnicas mais básicas de todas é o que a gente chama de busca. É como um GPS ou como resolver um labirinto. Primeiro, o agente define um objetivo, tipo, chegar ao destino. Depois, ele mapeia o problema e começa a procurar a melhor sequência de ações para alcançar aquele objetivo. É um processo bem lógico, passo a passo, que está na base de muitos sistemas inteligentes. Para um agente agir de forma racional, ele precisa de conhecimento, certo? E muitas vezes esse conhecimento vem em forma de regrinhas lógicas. O livro usa um exemplo clássico, o mundo do Wumpus, que é tipo um laboratório virtual. Uma regra simples como, se sentir uma brisa tem um poço por perto, permite que o agente faça deduções e navegue com mais segurança, usando pura lógica para sobreviver.
Só que o mundo real a gente sabe, é uma bagunça, é cheio de incerteza, a tal da brisa pode significar um poço, mas talvez não seja sempre. É aí que a probabilidade entra em campo. Um agente racional não lida com certezas absolutas, mas com graus de crença. Ele calcula as chances. Ok, se eu for por aqui, tenho 75% de chance de sucesso. É assim que a IA lida com o mundo incerto, transformando a incerteza em matemática. E agora a seção 5. A ação certa, não a perfeita. No fim das contas, tudo isso nos leva a uma conclusão muito poderosa sobre o que a inteligência artificial realmente é, quais são as capacidades dela e, o que é mais importante, quais são os seus limites. E o ponto crucial é este aqui. A racionalidade de uma IA é sempre relativa ao conhecimento que ela tem. Se esse conhecimento for incompleto ou até estiver errado, a ação ainda pode ser considerada racional do ponto de vista do agente, mas pode não ser a melhor ação do mundo real. Uma IA é e sempre será tão boa quanto a informação que a alimenta. É por isso, exatamente por isso, que a autonomia é tão importante. Um agente não pode depender para sempre do conhecimento que o seu criador colocou lá no começo. Para ele se tornar realmente racional e eficiente, ele precisa aprender por conta própria, atualizando o que sabe com novas percepções do mundo. É a aprendizagem que permite que um agente compense as falhas no seu conhecimento original. Isso nos deixa com a pergunta final. A pergunta que conecta todos esses conceitos fundamentais com os debates que a gente tem hoje em dia sobre IA. Se a racionalidade de um sistema depende totalmente do conhecimento que ele tem, de onde exatamente vem todo esse conhecimento? Essa única pergunta abre a porta para todas as discussões modernas sobre dados, vieses, treinamento e os desafios de se construir máquinas que sejam de fato inteligentes. Fica aí a reflexão.